Bom, muita gente acha, eu também sempre achei que disciplina é você acordar às 5 da manhã todos os dias, ter uma rotina super saudável, uma rotina super absurda, que você tem que cumprir todos os dias habilidades, hábitos e metas sem errar nenhuma vez. Eu também sempre achei que isso era uma característica humana e não uma habilidade que pode ser desenvolvida. Porém, eu parei para estudar e aprender um pouco mais sobre disciplina, porque disciplina é a segunda habilidade de 30 habilidades que eu vou estudar e trazer aqui para você, homem, 30 habilidades que todo homem deveria ter e saber. E a disciplina é essa segunda habilidade que eu estudei, e depois de estudar eu entendi e percebi que a disciplina é basicamente você cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Porque muitas vezes nós somos disciplinados para coisas que as pessoas nos mandam fazer ou que as pessoas nos pedem para fazer. Por exemplo, durante muito tempo, quando eu trabalhava como CLT, eu fazia tudo que o meu patrão pedia na risca, chegava no horário, parava no horário, todos os dias certinho. Isso é ter disciplina. Porém, quando é para executar algo para nós mesmos, nós acabamos falhando, deixando com que a procrastinação ou até mesmo a preguiça tome conta. Eu mesmo e muita gente também confunde muita disciplina com motivação. Eu achava que ser disciplinado é você ser motivado todos os dias e ter motivação todos os dias. E muitas vezes eu achava que eu era um homem desmotivado ou um homem sem motivos para poder cumprir as coisas. Tinha dias que eu realmente acordava mais motivado, que algo me motivava, porém outros não. E a disciplina é basicamente você persistir e continuar fazendo, mesmo nesses dias em que você não está motivado. Se dependesse somente de motivação, as pessoas não seriam ricas, saudáveis, não teriam físico agradável ou até mesmo não realizaria grandes projetos, porque a motivação ela é incerta, ela é instável. Então, vão ter dias que nós vamos estar motivados e outros que não, e tá tudo bem. Como eu disse, uma coisa legal que eu descobri também é que a disciplina ela é uma habilidade, por isso eu estou trazendo ela como segunda habilidade que todo homem deveria ter e não uma característica. Ou seja, nós não nascemos disciplinados, nós não nascemos com disciplina. A disciplina ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Isso é um ponto muito positivo, porque é sinal de que todo homem consegue ter disciplina. E enquanto eu estava estudando, né, sobre essa habilidade, eu percebi que eu deixo muitas vezes de fazer as coisas, de estudar, trabalhar, produzir um conteúdo, ou ter uma rotina mais saudável, ler bons livros. Eu percebi que eu deixo, né, de fazer muitas dessas coisas por falta de vontade, justamente por não estar motivado para fazer elas. Porém, eu percebi que nós não precisamos ser motivados para ter disciplina. Eu percebi que as pessoas que têm disciplina, elas são ambiciosas. E são duas coisas diferentes, porque uma pessoa ambiciosa, ela enxerga o valor naquele hábito que ela quer desenvolver, ela consegue ver valor naquilo que ela quer alcançar, naquela meta que ela quer atingir. E uma pessoa ambiciosa, ela vai querer ir atrás dessa meta, cumprir hábitos e pequenas outras metas para alcançar a meta principal, com vontade ou sem vontade. E isso é basicamente a disciplina. Então, nós não devemos esperar sentir vontade ou se sentir motivado para poder agir. Nós temos que agir antes mesmo dessa motivação aparecer. Nós temos que agir mesmo sem vontade de agir. E eu vi muitas pessoas também que são disciplinadas falarem que, queria acordar continuar dormindo até tarde todo dia. Não queria tomar banho gelado, ficar lendo livro ou ficar perdendo tempo com esses hábitos. Queria comer comidas gordurosas, gostosas, saborosas e não ficar ali regrando sempre em alimentos saudáveis e tudo mais. Porém, por que essas pessoas não fazem o que elas estão com vontade? Porque elas são ambiciosas e têm uma meta muito maior. Então elas querem a meta muito mais do que esse prazer momentâneo, que muitas vezes nós trocamos, né? O prazer momentâneo por uma meta muito maior. Então, depois de estudar, eu vi uma dica que eu achei muito legal, eu vou começar a aplicar ela nos meus dias, na minha rotina, que é a seguinte. Eu defini, né, tarefas importantes, hábitos essenciais para a minha vida,
E todos os dias eu vou tentar executar esses hábitos. Porém, no dia que eu estiver desmotivado, ou sem vontade, ou às vezes não conseguir enxergar a minha meta maior, um dia que eu estiver pouco ambicioso, eu vou me comprometer a fazer aquela habilidade por só 5 minutinhos, ou reduzir ela muito pouco. Por exemplo, uma das minhas habilidades é ler. No dia que eu tiver zero a fim de ler, ou que for uma rotina muito corrida, eu não conseguir ler, ou que eu não tiver a ambição de ser uma pessoa com a fala melhor, oratória melhor, eu não estiver conseguindo enxergar essa meta naquele dia, eu vou ler 5 páginas só, ou então eu vou pegar um e-book e colocar ali no ouvido para tentar absorver uma coisa legal, tentar refletir alguma coisa em relação à leitura. E esse é um dos hábitos, uma das metas que eu coloquei como pilar para o meu dia. E eu acho que essa é uma dica muito legal, mesmo que nós não estejamos conseguindo enxergar aquela meta, não tendo ambição para alguma área ou hábito específico, executa só um pouquinho, só 5 minutinhos ou então uma fração desse hábito para você de fato ter a disciplina e desenvolver um hábito, né? Hoje, se eu pudesse avaliar a minha disciplina, eu acredito que seria uma nota 6 de 10. Eu tenho muita coisa para melhorar, muitos pontos a continuar estudando, continuar melhorando de fato. Eu tenho muito para evoluir, acredito que todos nós temos muito para evoluir. E o maior aprendizado, sem dúvida, em relação a essa segunda habilidade, que é a disciplina, foi entender que a disciplina não é fazer as coisas quando nós estamos animados, né? É fazer mesmo estando desanimados. Porque os grandes resultados, as grandes metas, elas não são construídas só em dias perfeitos ou dias motivadores. Elas são construídas em dias comuns, todos os dias, com constância. E eu acredito que isso é o mais importante, ter constância. Bom, esse foi o segundo dia das 30 habilidades essenciais que todo homem deveria ter. E amanhã eu volto com outra habilidade. Valeu, falou!